Olá, turminha do quarto ano, tudo bem com vocês? Prontos para mais uma aula? Aula 11 de português. Na nossa aula de hoje, nós iremos estudar um gênero textual, história em quadrinhos, ou HQ, os nossos famosos gibis. Mas vocês sabem como surgiu as HQs? Então, a professora trouxe um pouquinho da origem da história em quadrinhos. Pensando no sentido moderno da história em quadrinhos, podemos dizer que a primeira história em quadrinhos foi criada pelo artista norte-americano Richard Outcault em 1895. A linguagem das HQs, como personagens fixos, balõezinhos de texto e ação fragmentada em quadros, surgiu nos jornais de Nova York, com a Yellow Kid, Menina Amarelo. A tirinha chegou a fazer tanto sucesso que os jornais chegavam a brigar para ter a Yellow Kid em suas páginas. Então, essa daqui seria a primeira, mas será que ela surgiu a partir dessa revista? Ou teve algum outro indício que ajudasse, que contribuísse para a criação desta história em quadrinhos? Se buscarmos muito antigamente, podemos chegar às pinturas rupestres, feitas por homens pré-históricos, que serviam para contar algo que eles quisessem. E podemos considerar essa a primeira raiz da HQ, mas somente a partir de Yellow Kid que as características importantes das HQs modernas, como conhecemos hoje, começaram a se tornarem fixas. Então, nós temos a raiz, que foram lá nas pinturas rupestres. Quem não lembra daqueles desenhos que os povos pré-históricos faziam nas paredes das cavernas, contando um pouquinho da sua história. Então, essa seria o primeiro indício. Mas a história em quadrinhos que nós conhecemos hoje teve início com esta revista. Então, aqui a professora trouxe a capa da revista Yellow Kid e trouxe também a página, como que era feita esta revista em quadrinhos. Então, agora nós iremos analisar algumas peculiaridades da história em quadrinhos, ou HQ. Então, seriam algumas características específicas desse gênero textual. Então, a primeira é a utilização de quadrinhos para reproduzir uma mensagem. Então, aqui a história ela é toda dividida em quadrinhos. Para cada quadrinho, nós temos uma mensagem que é passada. E no total dos quadrinhos, nós temos toda a história. Observe que nós temos quadrinhos que apenas apresentam a imagem e nós temos também quadrinhos que apresentam, além da imagem, os balões. As histórias em quadrinhos também traz as falas das personagens registradas através de balões de fala, que aqui nós temos o exemplo do último quadrinho, onde nós temos uma fala dos personagens, ou da personagem, vai depender de cada história. Seu objetivo principal é divertir o leitor, mas em algumas oportunidades ela é utilizada para transmitir uma informação ao leitor. Então, nós podemos ter nós temos como objetivo principal da história em quadrinho o humor. Então, é o divertimento do leitor. Mas também encontramos algumas histórias em quadrinhos que traz alguma informação ao leitor. Nós temos, no momento, o exemplo do coronavírus. Então, essas histórias seriam um exemplo de informação passada ao leitor, e não apenas o divertimento, que é o objetivo principal das HQs. Nós temos também a utilização de expressões faciais para apresentar o que eles estão pensando ou queria dizer. Então, aqui nós podemos observar, através das expressões das personagens, se eles estão felizes,
tristes, com raiva, nervoso, só olhando a expressão facial dele. Nós temos também a utilização de onomatopeias. Então, aqui, as onomatopeias são uma característica presente nesse gênero textual. Então, aqui nós temos uma representação, aqui no menino jogando bola também nós temos outra representação de onomatopeias, que são a utilização de palavras para representar ruídos, sons. Como nós não podemos descrever os sons, nós colocamos essas palavras, porque o leitor, ao fazer a leitura, já vai identificar o que está ocorrendo naquele determinado momento. Nós temos também as HQs, que elas também podem ser chamadas de revistas em quadrinhos ou gibis. São as outras formas que nós utilizamos para nos referir a este tipo de gênero textual. Aula 11 de português. Então, trabalharemos elementos da narrativa, HQ, onomatopeia, compreensão de texto misto, verbal e não verbal. Você sabia? Nas HQ, histórias em quadrinho, muitas vezes você não irá encontrar fala das personagens. Você precisa olhar suas expressões faciais para imaginar o que ela está pensando ou dizendo. Nas HQ, não se usa o travessão. Então, lembrando as histórias, quando se trabalha um diálogo, você tem que iniciar ele com travessão. Já nas HQ, não. Você não utiliza o travessão, mas para demarcar as falas das personagens, você encontrará balões de diferentes formatos, indicando se a personagem está falando, gritando ou pensando. Agora, nós vamos ver os tipos de balões. Então, esse primeiro, oi, como vai? Então, ele representa a fala do personagem. Onde ele está? O cochicho do personagem. Observe que ele é muito parecido com o da fala do personagem, mas pontilhado. Cadê o livro? O pensamento do personagem. Socorro! Aqui já é o grito, ó. Ele vem todo serrilhado, ó. Bom dia, professora. A fala de mais de um personagem. É igual da fala da personagem, mas aqui você tem vários, como se tivessem várias pessoas falando ao mesmo tempo. O personagem teve uma ideia. Observe que dentro do balão de pensamento, vocês têm o símbolo de uma lâmpada, que significa quando uma pessoa tem uma ideia. Esse outro aqui o personagem está com dúvida. Observe que dentro do balão tem um ponto de interrogação. Já nesse é o mesmo balão, só que o personagem está admirando. Então, nós temos um ponto de exclamação. Nesse outro aqui, nós temos 3 pontinhos, que seria reticências, que o personagem não consegue se expressar. Este outro, que parece que o balão está com gotas, como se fosse uma nuvem estivesse chovendo, significa que o personagem está choroso, triste. E aqui, o personagem está cantando. Olha as notas musicais que apresenta dentro do balão. E esse outro, o personagem está zangado. As palavras foram substituídas por sinais. Então, esses são os tipos de balões que vocês podem encontrar nas HQs. Observe as falas e expressões de cada emoji e desenhe em volta de cada fala o balão que seja adequado. Siga o modelo. Então, esse modelo aqui você já tem feito, já está feito na apostila de vocês. A professora só irá refazê-lo para vocês entenderem o exercício. Então, vocês irão observar o emoji
e fazer o balão na frase. Observe que este primeiro ele está gritando, até a frase está condizente com a expressão da personagem. Meu Deus, socorro! Então, ele está desesperado, gritando. Então, o balão a ser desenhado é este. E vocês farão o mesmo nos demais exercícios. E embaixo, vocês escreverão o que, no caso, a personagem está fazendo, que aqui neste primeiro, no modelo, ela está gritando. Então, farão a mesma coisa, farão a observação do emoji, o desenho do balão e escreverão na linha o que a personagem está fazendo. Leia a HQ, História em Quadrinhos. Então, aqui vocês têm uma história em quadrinhos. Alguns quadrinhos dessa história não tem fala, não tem balão de fala, mas pela imagem vocês podem observar que está sendo repassada uma mensagem para o autor. Então, tem uma história através dessas imagens. Então, vocês farão a leitura tanto dos quadrinhos que não têm a fala, como dos que têm a fala, para fazer a interpretação de texto. Então, na letra A, se você fosse o escritor dessa história em quadrinhos, qual título você daria para ela? Então, qual título vocês poderiam atribuir a esta história? B, qual lugar que se passa essa história? Então, pelas imagens, nós podemos observar que essa história está passando em algum lugar. Qual é este lugar? E quem são os personagens que aparecem na história? Então, aqui, vocês irão elencar os personagens, separando-os por vírgula. Questão D. Veja os fatos abaixo e coloque C para começo, M para meio e F para fim. Então, aqui dentro do parênteses, vocês irão colocar. Qual é dessas partes aqui que seria o começo? Chico Bento pescou uma bota? O Saci saiu pulando com a bota ou Chico Bento foi pescar? Então, qual desses daqui seria o começo? Vocês vêm e colocam a letrinha C entre parênteses. Exercício 3. Veja o último quadrinho da história e crie uma fala para cada personagem. Escreva suas falas nos balõezinhos. Então, aqui vocês têm o balão referente ao Saci e aqui o balão referente ao Chico Bento. Então, aqui dentro dele, vocês terão que escrever uma frase. Lembrando, diálogo em HQ, em história em quadrinhos, não tem travessão, tá? Então, vocês não precisam colocar o travessão. O próprio balão já indica que há um diálogo. Observe o quadrinho abaixo, analisando a expressão facial e o formato do balão da fala de Chico Bento, depois marque a alternativa correta. Então, aqui nós temos o balão da fala e a expressão facial do Chico Bento. Então, agora a professora vai fazer análise da alternativa A com vocês e vocês farão na letra B e na letra C. Mesmo que vocês percebam que a alternativa A esteja correta, o que vocês farão? A mesma análise nas demais. Que um detalhe que possa ter passado que vocês não conseguiram visualizar deixa a alternativa incorreta e vocês deixam de fazer essa percepção nas demais alternativas. Então, vamos à letra A. O balão usado tem a forma de um balão de grito? Não, a gente já sabe que o balão de grito, como vimos lá nos emoji, é o balão serrilhado. Então, não é este balão. Então, essa parte da frase já deixa a alternativa A incorreta. E a expressão facial de Chico Bento é de alegria? O que vocês acham? Eu acredito que não, ele está com muita raiva, que ao invés dele pescar um peixe, ele pescou uma bota. Então, essa outra parte também está errada. O que vocês farão agora? A mesma análise na letra B e na letra C para encontrar a alternativa correta. As HQ também pode ter uma narração, além dos balões de fala das personagens. Leia a HQ abaixo e observe
depois faça o que se pede. Então, vocês farão a leitura e irão realizar o que o exercício está pedindo. Então, na letrinha A, está pedindo para circular as falas que representam a fala do narrador. Então, a professora trouxe uma fala do narrador. Observe que neste balão, vocês não têm aquele detalhe que puxa para a personagem. Ele apenas está descrevendo, narrando alguma parte da história. Na questão B, vocês precisam fazer um X ao lado das falas da personagem. Então, aqui a professora também trouxe uma fala. Observe que o balão é diferente, ó, está puxando esta fala para a personagem. Então, vocês irão fazer a leitura e analisar o restante da HQ. Se ainda tem mais alguma fala do narrador e também se tem falas da personagem. Já na letra C, no final da história, como podemos entender, inferir, o que aconteceu quando o garoto cadeirante passou pela porta? E aí, o que aconteceu aqui, ó, bem no final? Aí vocês irão descrever o que ocorreu ao final da história. O que vocês podem entender pela leitura, pela imagem, pela expressão das personagens. Você sabia? Existem palavras que foram criadas para representar os ruídos de pessoas, de objetos e de animais. Elas aparecem nas histórias em quadrinhos e em outros tipos de texto, como, por exemplo, nos cartazes. Essas palavras são chamadas de onomatopeia. Então, aqui, a professora fez uma observação que ela está batendo palma. Olha a onomatopeia utilizada aqui. Este som está representado pelo barulho das palmas. O mesmo nós podemos observar aqui com o mergulho. Então, quando vocês precisarem da utilização desses sons, são as onomatopeias que vocês irão colocar na história de vocês, porque aí o leitor saberá qual tipo de ruído está ocorrendo naquele determinado momento em sua história. Veja o quadro com várias onomatopeias criadas a partir dos ruídos de pessoas e objetos. Então, aqui vocês têm uma lista grande de onomatopeias com objetos e pessoas. Então, aqui a professora trouxe um exemplo da chuva, do raio, que quando faz aquele cabrum, então o seu leitor entende que naquele momento estava chovendo, estava trovejando. O mesmo nós temos para o tic-tac do relógio, o trem do telefone. Então, o seu leitor vai entender que era um barulho que você queria representar naquele determinado momento. Agora veja no quadro a seguir as onomatopeias que procuram reproduzir as vozes dos animais. Então, o mesmo pode ser utilizado com animais, quando vocês querem representar algum barulho que o animal está fazendo naquele momento, vocês utilizam as onomatopeias, que nem o latido do cachorro. Ao invés de vocês colocar o cachorro está latindo, vocês podem colocar uau, uau. Então, o seu leitor vai entender que naquele momento tinha um cachorro latindo. Questão 6. Leia a HQ abaixo e responda. Então, aqui vocês têm uma HQ em que apresenta quadrinhos apenas com imagens. Nós temos quadrinho que encontram-se as onomatopeias e quadrinho com o balão de fala. Então, na questão A, o que as onomatopeias estão representando nos quadrinhos 3, 4 e 5? Então, vamos analisar aqui o quadrinho 3. A onomatopeia aqui, ó. Olha o que aconteceu. Ela está direcionada ao sanduíche do Cebolinha. Então, o que aparece que ocorreu? Uma mordida. Então, aqui no caso, essa onomatopeia representa o mastigar do cachorro quente, que no caso a Magali deu uma mordida nesse cachorro quente.
Já na questão B, qual o significado da expressão comer com os olhos usada pelo Cebolinha? Então, o Cebolinha utilizou essa expressão aqui no balão de fala. Então, observe aqui a expressão da Magali e a expressão do Cebolinha e o que está ocorrendo aqui nesta cena. Então, o que significa quando o Cebolinha utilizou a expressão comer com os olhos? Vocês irão descrever o que significa nestas linhas. Exercício 7. Ligue as onomatopeias às frases correspondentes. Então, a professora vai fazer a letra A. Então, assim, esse barulhinho, ele refere-se ao som do quê? Ao latido do cachorro? Ao balido das ovelhas? O choro do bebê ou o grunhido do porquinho? Ao grunhido do porquinho. A professora trouxe aqui até o mesmo som referente ao porquinho. E assim vocês farão nos demais exercícios. Voltem, se necessário, os slides que trazem esses sons lá das onomatopeias e faça uma revisão para realizar este exercício. A nossa aula de português terminou. Então, agora nós iremos para a nossa atividade, que será realizada em casa. Ela terá 2 momentos. O primeiro será o exercício 1 e o segundo vocês terão que assistir a um vídeo que será utilizado na nossa próxima aula de português. Então, exercício 1, leia a história em quadrinhos, abaixo e responda. Então, aqui está a história em quadrinhos e vocês terão que fazer a leitura e responder essas 3 questionamentos. A professora vai pedir uma observação. Aqui na letrinha A, no momento da digitação, houve uma troca. Então, a professora vai pedir para vocês passarem um traço na palavra fácil e substituir por facial. Então, como ficaria a questão A? Pela expressão facial da Mônica, então, pela expressão do rosto dela, no segundo quadrinho, como você acha que ela está se sentindo e como ela está falando? Então, aqui vocês irão observar, este é o segundo quadrinho, esta expressão do rosto dela, que é a expressão facial. Como que vocês acham que ela está se sentindo? E o que, no caso, ela está falando? Então, descreva aqui nessas linhas esses 2 questionamentos. Na questão B, o que a onomatopeia poft no quarto quadrinho quer dizer? Então, seria esta onomatopeia. Então, volta um pouquinho que vocês irão entender o porquê dessa onomatopeia. Na questão C, explique com suas palavras o que aconteceu no final da história. Então, vocês irão fazer toda a leitura da história em quadrinhos e no final vocês terão que fazer a explicação com suas palavras do que aconteceu. Então, esta é a primeira parte da tarefa. Hora do vídeo. Então, essa segunda parte que a professora explicou no anterior, vocês precisam assistir esse vídeo para poder realizar as atividades da próxima aula, combinado? Então, ó, assista ao vídeo para ficar sabendo quem é Maurício de Souza e como são criadas histórias em quadrinhos, de uma turminha muito animada, que você com certeza já conhece, a Turma da Mônica. Então, a professora mostrou aqui o link, mas irá deixar também na descrição do vídeo. Então, vocês assistirão esse vídeo para a próxima aula. Não esqueçam, hein? Nossa aula terminou. Até a próxima aula. Um grande abraço.